O Carpini, depois que ele começou a comandar o São Paulo tem um padrão de jogo? Você vê uma organização no São Paulo? Eu vejo assim, o que aconteceu? Quando o Carpini chegou, primeiro preocupação dele correta foi que ele não queria mudar totalmente o trabalho do Dorival. Aí o que ele fez? Ele foi jogar contra o Corinthians na Arena, fez o feijão com arroz, não mudou o time do Dorival, o time foi lá e ganhou. E depois, nesse sentido, contra o Palmeiras, o que ele fez? Ele foi lá e espelhou o jogo. Ele espelhou o jogo do Palmeiras e conseguiu colocar o Palmeiras em apuros, entendeu? Aí depois disso ele começou a assinar o trabalho dele. Aí eles perderam. Ou até ligando ao fato aqui já da gente falando da questão de técnico do São Paulo, hoje eu vi uma matéria aqui que saiu no UOL, do Eduardo Tironi comentando sobre a iminente demissão do Carpini. Ele diz que também pode significar a saída do Muricy. Aí aspas aqui do Tironi assim, a saída iminente do Carpini pode, não estou o que vai, mas pode significar a saída do Muricy. O Muricy foi o cara que chancelou a chegada do Carpini. Ele teve o voto decisivo. O Muricy queria um técnico jovem e promissor porque ele poderia ser moldado e tudo mais. Trouxe o Carpini, não deu certo. O Muricy parecia até ter tentado uma correção no meio do caminho quando deu aquela entrevista para mim e para o Arnaldo, falando muitas coisas. A impressão é que esses últimos times do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, é que era um time que tinha muita influência do Muricy, com 3 zagueiros e tudo mais. Então não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer que, saindo o Carpini, que foi uma aposta do Muricy, sai o Muricy também. Você tinha visto essa declaração aqui, Bruno? Eu vi essa declaração, mas o Muricy não vai sair. O Muricy acabou de renovar o contrato. Só se tiver alguma coisa muito errada que o Muricy tenha anotado, ele vai sair. Eu discordo totalmente no sentido que quando falam que o Muricy sai junto com o Carpini, porque inclusive nessa mesma entrevista que ele deu com o Arnaldo Tironi, eu vejo como um puxão de orelha do Muricy no Carpini, entendeu? Do Carpini querer assinar e não querer colocar, inclusive querer colocar as convicções dele em campo e não fazer o feijão com arroz. Tanto é que o São Paulo contra o Cobressal e contra o Fortaleza, o São Paulo joga com 3 zagueiros, que é uma situação que ele jogou com esse mesmo 3 zagueiros contra o Palmeiras e jogou bem. Era para ter ganhado. O São Paulo foi prejudicado no Morumbi. E foi um jogo que o time foi bem, entendeu? Com os 3 zagueiros. Aí ele conseguiu algum padrão tático, mas não por conta que o time que o Carpini queria colocar em campo. E sim nas convicções do Muricy de fazer. Por que você não faz com um time com 3 zagueiros? São Paulo, quando começou a jogar com os 3 zagueiros, diminuiu a quantidade de gols que estava sofrendo, porém, apesar de ter sofrido 2 gols contra o Fortaleza, foi circunstâncias do jogo, daquele jogo que você enfrenta um time que está fechadinho, faz 2 linhas de 4 e faz um gol no contra-ataque. Mas foi por outras circunstâncias que tomou o gol. Né? Então eu vejo assim, agora eu acho que é muito tarde para o Carpini fazer alguma coisa. Eu acho que não tem muito, porque ele se enrola muito no decorrer do jogo. Sim. Ele não consegue manter um padrão de, eu tenho um time na mão, sabe? Dá a impressão que ele vai mudar o time, ele não sabe o que vai fazer. Então ele vai colocar o cara por ser bom individualmente, não porque ele treinou aquilo na semana. Entendeu? Posso falar uma coisa sobre isso aí? O que me deixa bolado com esse tipo de situação, que eu acho que é o porquê que o Fortaleza funciona e os outros não funcionam. Cara, eu acho que o primeiro ano do técnico ele não deveria ser levado em consideração caso fosse algo catastrófico. Fosse algo muito ruim mesmo, tipo, sei lá, o cara tá com 10 jogos e, tipo assim, não vence, tá ligado? Se não for alguma coisa nesse tipo, assim, eu acho que não deveria se pensar em trocar de técnico no primeiro ano, porque o primeiro ano é um pouco complicado para todo mundo. São raras as exceções do técnico que chega no primeiro ano e já broca um título. Geralmente o técnico que chega e broca um título é porque o time é bom.
O time ou então ele teve deu muita sorte no meio do caminho. Porque, Karina, cara, Oi. Isso não existe, cara. Isso aí é utopia. Não é Isso utopia. Sabe por que Aqui no Brasil é complicado, sim, é complicado, mas eu não acho que não é utopia. Reformulando. É complicado aqui no Brasil. Mas em todos os outros locais do mundo, geralmente se é assim. E eu entendo, tipo, o Carpini ter feito essa cara de choro, estar com cara de choro e estar com medo de ser demitido, porque, querendo ou não, os resultados não são bons. E aqui a gente é meio imediatista. Então, mas acho que isso daí mais atrapalha o desenvolvimento dele e do São Paulo do que ajuda. Porque eu acho ele um bom técnico, eu não acho ele um técnico ruim. Ele teve bons resultados, tanto no Água Santa quanto no Juventude, em sequência. Então, isso demonstra que ele tem uma certa qualidade. Agora, por que ele não está conseguindo fazer isso dentro do São Paulo? Eu não sei dizer, eu acho que pode ser algo psicológico. Ele não está suportando a pressão. E aí isso culmina em ter atitudes erradas durante o jogo. Assim, para a realidade brasileira, cara, eu acho que é utopia no sentido da cultura brasileira. Por quê? Porque a gente tem o campeonato estadual. O campeonato estadual, cara, ele, querendo ou não, antes de começar o campeonato estadual, todo mundo fala, o campeonato estadual você tem que colocar a base para trazer mais jogadores. Aí o time perde igual o Corinthians perdeu, 2 ou 3 jogos e não ganha. A torcida tá querendo derrubar o técnico. Ou você acha que o Mano Menezes saiu porque o trabalho já era ruim? Não, sim, já o cara tá pagando ingresso, o cara quer ver o time dele vencendo, não quer, então, quer por isso que não dá. Aqui no Brasil, principalmente nos times grandes, cara, não existe, cara. O clube tem que pegar o time do técnico perfeito. E o torcedor, ele cai em cima, seja estadual, seja qual for a situação. Se não trazer resultado, o torcedor ele começa a avaliar, meu time tem esses jogadores. Se ele não performar, é culpa do técnico. É por aí a análise que faz. Não, mas o técnico também ele tem culpa também na performance do jogador. Isso daí eu concordo. Não está isento. Logicamente, quem vence o jogo é os jogadores. Não adianta o técnico orientar e os jogadores não fazer. Mas eu acho que o técnico deveria ter um pouquinho mais de vida útil dentro do clube. Mas aí se o resultado não vem, cara, aí não tem como. É muita pressão, velho. É muita pressão. É que também sabe o que é complicado? Os caras ganham muito, né, mano? Ganha muito. E aí você ganha muito e não dá resultado, é complicado. É muita coisa envolvida, velho. É muita coisa envolvida. Você perde 2, 3 jogos, a torcida já não tá mais afim de ir, tá de saco cheio. Aí você vai, uma arrecadação que é 44 mil pessoas, 50 mil pessoas, no próximo jogo é 36. Aí, mano, o tom já vai baixando, cara. É normal. Eu vou colocar até um ponto aqui que não tem muito a ver com São Paulo, tem a ver com o Corinthians, mas eu tava pensando esses dias. O Coronado ele entrou, deu um passe para gol, legal. Já esse jogo aqui não aconteceu nada. Cara, imagina como é que vai ser a vida desse cara quando ele começar a ser titular e se o Corinthians não entregar, mano. Com ele ganhando tipo 2 milhões e tralala por mês, mano. Imagina como é que vai ser como que vai ficar esse cara, mano. A cobrança que vai ter em cima dele. Ultimamente a régua subiu, né, cara? Então tem muita coisa envolvida. É cota de TV, é salário alto, é muita coisa envolvida. Patrocinador vindo jorrando dinheiro para cima. Essas bets aí tá oferecendo fortunas para os clubes, cara. Então tem muita coisa envolvida que, tipo assim, 3 resultados negativos, cara. Não tem treinador que segura e não tem diretor que vai bancar o cara. E eu digo uma coisa, se o Palmeiras, inclusive digo, se o Palmeiras entra numa derrocada aí de 5 resultados negativos em sequência, os caras vão questionar o Abel, pelo que a gente conhece da torcida do Palmeiras. Isso é fato. Isso aí é cultural, velho. Entendeu? O torcedor brasileiro, ele funciona da seguinte maneira. Tá dando errado 3 partidas, ou é treinador, é falta de contratação. Essas duas visões. Caralho, resumiu o futebol brasileiro. Não, mas é basicamente isso. Tipo assim, se não é o treinador, é a diretoria que não tá contratando. A diretoria contratou, deu as peças pro treinador, é o treinador que não presta. Exatamente. Tem que trocar.
Porque fica mais fácil trocar o treinador do que um elenco inteiro que você contratou. E aí é quarta e domingo. A gente vai quarta e domingo, nesse termômetro aí. E futebol brasileiro é assim, cara. Entendeu? Infelizmente é isso. Não sei se você tá sabendo. Foi falado no estádio 97 ontem, se eu não me engano, que parece, assim, não é nenhuma informação, né? O Sombra, que é o São Paulino lá, ele comentou que tem um conhecido que entrou em contato com o Felipão e o Felipão falou que se ele chegar lá, ele resolve. Que Você ainda filho da mantém puta. Foi exatamente essas palavras, cara. Ai, O Sombra cara. pegou e falou assim, não, e assim, só para deixar, né, bem registrado, não é uma informação. O Felipão não foi sondado pelo São Paulo até onde sabemos. Informação que eu vendo, assistindo o programa Estádio 97, foi o Sombra falando ontem que um conhecido dele, que tem contato direto com o Felipão, mandou uma mensagem para o Felipão falando sobre treinar o São Paulo. Disse que o Felipão adoraria treinar o São Paulo, porque acho que a esposa dele é São Paulina. E disse que exatamente foram essas as palavras. Se eu estou no São Paulo, eu resolvo o problema. Foram essas as palavras que o Sombra disse. Não sei se você viu isso, Brunão, mas aí corrobora um pouquinho com o que você disse na outra live, né, sobre isso. Mas eu também concordo. Eu acho que ele resolve sim, porque é um treinador cascudo, né, mano? Ele sabe conversar com o jogador, sabe levar no papo. Pelo menos os primeiros 6 meses é certeza que ele resolve. Cara, eu sinceramente vou fazer uma pergunta para você. Qual desses treinadores aí brasileiros, ou até mesmo estrangeiro, que se aproxima do perfil Dorival Júnior? Ah, Felipão. Não, não, você acha? Sim, Eu pô, acho. é um cara Um cara que. que gosta Gestor de de ver o grupo, torneio de mano. Copa. E é Torneio de gestor de Copa é grupo. com ele mesmo. O Ah, São tá, Paulo, tá. Nesse sentido, sim. por exemplo, ele vai fazer o feijão com arroz ali, 4-4-2 clássico, colocar cada um na sua posição, não inventar muito. O Luciano dá um chilique que ele vai colocar no banco, porque ele vai conseguir fazer isso. O Carpini não consegue, Felipe. Sim. No dia a dia vai chamar de meu filho, vai perguntar qual que é os Família problemas. escolar, vai meter um gol. Aqui é a família É escolar e isso. vocês conseguem ganhar de qualquer time. E tipo assim, eu sou totalmente a favor de trazer o Felipão, pelo que o São Paulo quer esse ano. A diretoria já deixou bem claro que esse ano o São Paulo vai ir forte nas Copas. Se você quer Copa, o único treinador disponível hoje que conhece o elenco, conhece a cultura brasileira é o Felipão. E é o único treinador disponível, cara. Não adianta você falar. Inclusive, tem trabalhos que ele fez e falar, o Felipão tá ultrapassado. Não, não necessariamente, cara. Ele fez um segundo turno excepcional com o Atlético Mineiro ano passado e levou o Atlético Paranaense para a final e deu sufoco contra o Flamengo. Sem Exatamente. Pô, peças, cara. se eu não me engano, o segundo turno deles foi de campeão, né? Acho que sim. Se eu não O me engano, segundo sim. turno deles foi de campeão. Eu lembro que o do Vasco foi de quarto colocado. Do Vasco foi Apesar de que, quarto assim, colocado. apesar que o Felipão, no início do Atlético, ele teve 10 jogos, se eu não me engano, para ganhar o primeiro jogo. Mas, assim, cara, é um cara que conhece do riscado, cara que vai gerir o grupo, vai falar não para quem tem que falar não. E é o único treinador que eu vejo que se encaixa com o perfil do São Paulo deste ano. Que é um time que, quando tiver um jogo grande, ele vai bater de frente com qualquer um. Pode ser qualquer Flamengo, Fluminense, Palmeiras. Eu acho que, assim, eu conheço bem o time que eu torço. Então, quando é time jogo Uhum. grande, o São Paulo, ele vai jogar a Vera. Ele vai jogar a Vera. Ele dá uma inchada, né? Dá uma encorpada. Ele dá uma enxada e ele vai falar, na vontade ninguém vai ganhar da gente. Uhum. Isso aí eu tenho certeza, entendeu? Eu sei bem Aí, disso. na técnica, depois a gente vai acontecer. E é o estilo de jogo que o Filipão gosta, cara. Ninguém pode negar isso. Agora você Isso é vai fato. falar de vários nomes lá fora que estão sendo sondados aí. Eu estava falando até do Mourinho hoje, cara. Não é que estavam. Eu ia comentar, eu ia fazer um comentário rápido sobre isso. Não é que estavam falando. Torcida do São Paulo em peso invadiu as redes sociais do Mourinho pedindo para ele vir treinar o São Paulo.
para ele assinar o contrato com o São Paulo, enfim. Não é que o São Paulo tenha sondado alguma coisa nesse sentido. Mas o que acontece? É que a questão é que assim, cara, muita gente foca no, por exemplo, comparando, né, Felipão e Mourinho. Muita gente compara o Felipão por conta da Copa de 2014. Só que muita gente esquece que além desses trabalhos que você citou, Brunão, do Atlético Mineiro do ano passado, segundo turno, né, do Atlético Mineiro do ano passado, o Atlético Paranaense de 2022, o Felipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018 também. Então, tipo assim, Sim. ele já não tem mais essa imagem do ultrapassado por conta do 7-1 de 2014, entendeu? Eu acho que o torcedor que se apega a isso... Ele não tá no nível Luxemburgo, né? Não, exato. Eu acho que o torcedor que se apega a isso, eu acho que é muito saudosista. Tipo, acho que é achar muito motivo para ir contra, sabe? A cogitar o nome do Felipão, pelo menos. Já o Mourinho, ele vem em decadência na Europa há anos. Me fala quando foi o último bom trabalho do Mourinho. Ninguém consegue. É pelo nome, pelo rápido. Então, esse ponto da decadência aí, mano, eu sou um pouquinho contrário isso daí ao Mourinho, porque na Europa o seu resultado muito depende do time que você tá. Se você não tiver entre os grandões mesmo, você não vai beliscar nada, não tem jeito. E ele tá na Roma, se eu não me engano, né? Na Roma você não vai... Tá desempregado. Na Roma você não vai brigar por nada, cara. Você vai brigar ali por uma Champions no máximo. Tentar buscar uma Champions, mas ser campeão não vai. E outra coisa, hoje Mourinho lá fora. Mas, Carino, a questão não é só o título lá na Europa, não, viu? A Roma, ela tava indo de mal a pior. O Mourinho saiu, o De Rossi assumiu, a Roma teve um ganho técnico que já subiu na tabela do campeonato. Mas isso daí é normal. Quando troca de treinador... Não é normal. Não é normal. Então me fala, qual foi a posição que o Tottenham que o Mourinho treinou acabou? Qual foi a posição que a Roma que o Mourinho treinou acabou? Não, mas a questão não é isso. A questão, eu digo do normal, é você trocar o treinador e o time ter um ganho técnico. Porque geralmente os jogadores eles brigam por posição. Então eles se doam mais quando há uma troca assim de treinador, de imediato. Depois que a gente vai saber o que vai acontecer, mas de imediato assim geralmente acontece isso. Eu discordo. Eu acho que assim, a questão do Mourinho é hype. E eu acho que lá na Europa ele já não tem mais nome para pegar time grande, ele não vai pegar time grande. Não tem, só de segundo e terceiro escalão e olha lá. Então, eu acho que pro Mourinho seria uma boa, mas também eu não vejo o Mourinho ficando anos aqui no Brasil. Tipo, 2, 3 temporadas seguidas. Entendeu? Só se ele tivesse trocado... O Mourinho vindo ia ser uma puta jogada de marketing e só. E o Carlos Alberto de ajudante. Poderia dar certo. Poderia dar certo, mas eu ainda iria no Felipão. Solução caseira. Não, eu também. Eu iria no Felipão também. Se eu sou o Casares, eu iria no Felipão. Eu vou dizer ainda mais, cara. O que tem de palmeirense, cara. Tipo, torcendo contra o Felipão não acertar com o São Paulo, por conta de um possível confronto, nos matas-matas aí que vai ter, eu acho que valeria a pena. Não tanto pela essa questão de rivalidade e colocar um pouco na frente aí o que o Felipão poderia fazer num confronto. Eu não vou mentir, não. Eu tô meio. Eu concordo que deveria trazer o Felipão. Acho que hoje é a melhor opção pro São Paulo, mas eu não gostaria. Então. É simples. Se você não gosta, é porque você confia no trabalho do cara. Você sabe que o cara é capaz de fazer. Eu sei do que ele é capaz de fazer, caramba. É então, básico, isso é bem simples.